Bom dia, amados e queridos alunos. Vamos a mais uma aula de formação cristã. Antes eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, esse texto aqui, esse versículo aqui fala sobre o favor, sobre a graça do Senhor, onde residem a vida, a esperança. E a palavra de Deus diz que o choro, ele vem, ele pode vir, a tristeza pode vir, o desânimo, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Ela se renova. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, porque as nossas aflições não vão durar para sempre, né? Ela vem, tenta nos abater, mas pela manhã o Senhor renova a nossa alegria, a nossa força e a nossa fé. Amém? Então agora vamos dar continuidade aos conteúdos do livro. Nós paramos na página 44 da apostila de formação cristã na aula passada, lembram? A prof finalizou com essa pergunta. Nós estamos falando sobre respeito e amor ao próximo, e nós vimos a importância de amar e respeitar a nós mesmos, né? Respeito e amor a si mesmo. Depois, um segundo princípio, que é respeito e amor ao próximo. E nós lemos aquele texto, né, que falava sobre as diferenças de cada um, as limitações que cada um tem. E hoje nós vamos dar sequência. Nós terminamos com a pergunta: afinal, somos iguais ou diferentes? Você chegou a alguma conclusão? Você parou para pensar sobre esta pergunta? Vamos lá, página 45. Converse com seus colegas e responda. No seu caso, você pode conversar com alguém da sua família, alguém que esteja ao seu lado, ou depois compartilhar, né, aquilo que você está vendo hoje na aula de formação cristã com alguém que esteja próximo a você. Então, tem aqui: somos iguais em quê? Somos diferentes em quê? O que você acha? O que você poderia responder a partir desses questionamentos aqui? Como seres humanos criados à imagem e semelhança, né, de Deus, como seres humanos criados por Deus, somos iguais, né? Mas nós temos a nossa individualidade. Nós temos qualidades e defeitos diferentes, talentos diferentes, dons diferentes, né? De acordo à vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos entrega, daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, como seres criados por Deus, à sua imagem e semelhança, todos nós devemos ser amados, respeitados, acolhidos, aceitos, né? Mas sabendo que também temos as nossas diferenças, as nossas preferências, a nossa individualidade, que foi dada pelo nosso Criador, né? Então, nas 6 aí, você pode colocar, né, que somos iguais como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos diferentes na nossa individualidade, né? Nas nossas qualidades, nas nossas limitações, nas nossas preferências, tá bom? Como a prof sempre diz, você pode responder depois, reassistir o vídeo, responder com calma, ou você pode pausar e responder a questão com calma, tá bom? E aí na questão 7, tem mais uma pergunta. Todos nós queremos ser amados e respeitados do jeito que somos. Mas será que nós amamos e respeitamos as outras pessoas do jeito que elas são? Será que nós podemos... Lembram daquela palavrinha que a prof sempre trabalha com vocês? Empatia. Será que você consegue se colocar no lugar do outro? Será que você consegue entender a dificuldade do outro, a limitação do outro, as preferências do outro? Ou você quer sempre impor aquilo que você pensa, aquilo que você acha?
Então, nós temos que pensar que nós somos seres que se relacionam com outras pessoas, né? E para que esse relacionamento seja saudável, seja harmonioso, nós precisamos entender, aceitar, acolher os outros, as pessoas que estão à nossa volta do jeito que elas são, né? Porque elas foram criadas por Deus. E nós precisamos pedir a Deus esse amor que vem dele, esse amor que vem do Espírito Santo, para que nós possamos amar o nosso próximo, porque é um mandamento do Senhor. Eu não amo ser o que não é uma escolha minha, né? Porque se eu for escolher, eu vou estar desobedecendo um mandamento do Senhor. Então, o mandamento do Senhor é que a gente ame o nosso próximo. E ele não coloca condições. Eu vou amar o meu próximo se ele for bonzinho. Eu vou amar o meu próximo se ele gostar do que eu gosto. Não. É incondicional, não tem condições. Nós devemos amar o outro como ele é. É isso que a palavra de Deus nos ensina e espera que a gente haja dessa forma, né? E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Lá em Atos 10:34 diz assim: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Deus, ele não tem filhos preferidos, né? Existem aqueles filhos que obedecem, aqueles filhos que desobedecem, aqueles filhos que ouvem a voz de Deus e se esforçam para obedecer, né? E existem aqueles que ouvem, mas não estão nem aí, né? E aí, o que acontece? Entra um outro princípio, semear e colher. Se nós plantamos a obediência, nós vamos colher bênção sobre as nossas vidas, nós vamos colher a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor. Mas se nós escolhemos a desobediência, também vamos colher os frutos da desobediência, né? Nós vamos estar sujeitos, né, a mais dificuldades, né, a colher situações difíceis na nossa vida, a colher disciplina, né, a colher tantas outras coisas que a desobediência pode trazer com ela, né? Então, o Senhor trata todos da mesma forma, né? Porém, como o prof falou, existe a lei da semeadura, semear e colher. Aqueles que obedecem têm a proteção e a bênção do Senhor. Os que desobedecem ficam mais vulneráveis, né, a sofrer, a passar por mais provações por causa da desobediência, né? Colossenses 3:25 é um livro que está lá no Novo Testamento, diz assim: pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas, ele não faz diferença entre o rico e o pobre, entre o preto e o branco, né? Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença entre as pessoas. Ele julga com justiça, né? Ele julga com verdade, com sinceridade, né? Porque o nosso Deus é justo. Agora vamos lá na página 46, na questão 8, tá bom? Vamos refletir sobre isso aqui. Será que você tem aplicado esses ensinamentos em sua vida? Será que eu tenho aplicado esses ensinamentos na minha vida? Você trata as pessoas igualmente ou você faz diferenças entre elas? Explique sua resposta. Como que você costuma agir com as pessoas que são diferentes de você? Você costuma amar, respeitar, acolher, assim como a palavra de Deus nos orienta, nos ensina? Ou você faz diferença? Eu vou gostar daquela, eu gosto daquela porque ela usa um laço cor-de-rosa, ou então porque ela gosta das mesmas brincadeiras que eu gosto. Aquela dali é meio enjoada, ela conversa demais, então eu não quero conversar com ela, não quero ficar com ela. Ou não quero ficar com ele. Eu não quero brincar com ele de bola porque ele é muito ruim na bola, né? Ele não sabe jogar futebol. E aí você coloca de lado uma pessoa que quer estar junto de você. Como que você se sentiria se você fosse afastado, se você fosse excluído, né? Se as pessoas não te aceitassem do jeito que você é? É aquilo que eu sempre falo, a gente tem que se colocar no lugar do outro, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Amar e respeitar como nós gostaríamos de ser respeitados, né? Isso são princípios muito importantes e fundamentais da palavra de Deus para a nossa vida.
Então, você vai responder com as suas palavras. Não tem problema se você tem tido dificuldades com relação a isso. Você pode orar, você pode colocar diante de Deus, né? Olha, eu tenho tido dificuldade em me relacionar, eu não me dou muito bem com os meus amigos, né? Então, assim, você pode ser sincero diante de Deus e pedir que o Espírito Santo esteja te ajudando, enchendo o seu coração de amor e bondade, tá bom? Um dia, quando muitas pessoas estavam ouvindo Jesus, ele deu uma instrução que é a grande regra de ouro para as nossas vidas. Guarda isso no seu coração, porque é um ensinamento do Senhor Jesus. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judeia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, olha essa regrinha de ouro, guarda ela no seu coração. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam com você. Empatia, se coloca no lugar do outro, né? Tenta entender a necessidade do outro assim como você quer ser entendido. Porque isso, se você der atenção a esse princípio e obedecer esse ensinamento de Jesus, você vai viver de uma maneira menos conflituosa, com menos problemas nos seus relacionamentos, com os seus amigos, com a sua família, né? Então, vamos estar atentos a esse princípio aqui da palavra de Deus, tá bom? Então, se você tem um marca-texto aí ou um lápis, você vai pegar esse marca-texto, um lápis, grife no texto com o lápis de cor amarelo. Mas se você não tem amarelo, você vai escolher uma cor da sua preferência, tá bom? Amarelo porque aqui é uma regra de ouro e o ouro ele reluz, né? Ele é amarelo. Então, mas se você não tem o amarelo, não tem problema. Você vai grifar no texto de cor amarela, né? A regra de ouro que Jesus nos ensinou. Se você a seguir, muitos problemas serão evitados ou resolvidos na sua vida. Então, qual é a regra de ouro que Jesus nos ensinou? Pensa um pouquinho aí lá no texto. O que é que Jesus diz para a gente fazer com as outras pessoas? Isso mesmo. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam com vocês. Beleza? Pode grifar aí, passar o marca-texto. Se não tem marca-texto, passa um lápis, tá bom? Grifa aí, que esse mandamento é muito importante. Na página 47, e a gente vai terminar aqui, né? Na página 47, usando essa regra de ouro, de se colocar no lugar do outro, de ter empatias, né? Aprender a reconhecer a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro, use esta regra de ouro e escreva como você deve agir com as pessoas em cada uma dessas situações a seguir. Como que eu devo agir se alguém cometer um erro? O que que eu vou fazer? Com uma palavrinha só você pode responder essa questão aí. Se alguém cometer um erro comigo, eu vou? O que que Jesus fez por nós, mesmo sem a gente merecer? Ele morreu em nosso lugar, ele perdoou as nossas falhas, ele perdoou os nossos pecados, né? Deixei uma dica aí para vocês. No outro ponto aqui, se eu perceber que algum colega está sem amigos na sala, eu vou? Se eu chegasse numa escola nova, não conhecesse ninguém, né? Estivesse me sentindo sozinha, qual seria o desejo do meu coração? Eu ia querer ser acolhido, né? Ser aceito pelos outros, ser amado, respeitado pelos outros, né? Escolhe aí uma palavrinha e responde, tá bom? Se um colega fizer uma pergunta para meu professor sobre algo que eu não tenho dúvida, eu vou? Tem gente que critica, tem pessoas que dão risada, né? Quando é algo que é muito óbvio para ele, quando é algo que ele sabe. Mas se o amiguinho tá tendo dúvida,
é o momento certo dele tirar as suas dúvidas e fazer a sua pergunta, ainda que você já saiba a resposta. Então, se o coleguinha faz uma pergunta ao professor sobre algo que você não tem dúvida, o que é que você vai fazer? Vai criticar? Vai sorrir? Ou vai respeitar? Então, responde aí, tá bom? Se um colega tem um jeitinho meio esquisito de ser, ou de se vestir, ou de se comportar, eu vou excluir, rejeitar, vou dar risada, vou ficar falando mal dele para os outros. O que é que Jesus nos ensina? Pode ser que você não tenha um contato muito próximo, mas ainda assim você vai respeitar, você vai acolher, né? Você vai ajudar quando ele precisar de ajuda, né? Então, escolhe aí uma frasezinha dessa, ou uma palavrinha dessa e responde, tá bom? Pense em outras situações em que você pode aplicar essa regra de ouro à sua vida. Troque ideias aí com seus familiares, com seus irmãos, com seus tios, né? E registre a seguir. Então, você vai responder aí situações em que você pode, né, colocar em prática essa regrinha de ajudar, de amar, de respeitar, de acolher. Por exemplo, um aluno que esqueceu um material, um lápis em casa, e você tem a possibilidade de emprestar, de ajudar, né? O que você faz? Se o aluno é meio esquisito, é meio diferente, está sofrendo gozação dos colegas, e você está percebendo que o amigo está triste, o que você tem que fazer? Ajudar ele, né? Contar para a prof, incentivar ele a procurar ajuda, a se posicionar. Então, responde aí com calma, com as suas palavras, tá bom? A gente finaliza aqui esse capítulo com uma oração, na página 48, tá bom? Tem aqui uma oração como exemplo. Querido Jesus, que bom que somos todos diferentes. Afinal, assim, podemos aprender uns com os outros. Ajude-me a aceitar e amar as pessoas do jeitinho que elas são e a fazer com cada um o que eu gostaria que fizessem comigo. E agora você vai registrar aqui essa oração pedindo ao Espírito Santo que te capacite a colocar em prática essa regra de ouro, que é amar e respeitar o seu próximo, assim como você ama e respeita a si mesmo, tá bom? Que isso seja uma verdade na sua vida, que você tenha amizades saudáveis, relacionamentos saudáveis, tá bom? E que você coloque em prática e obedeça a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Um beijo!